Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, amigos. Boa noite, Rita. Mais humildinho. Nossa leitura é o texto de uma música que chama Reconhecimento. Eu não sei se eu já li ela aqui, mas eu lembrei dela e vou talvez repetir. É do Hércules Mota. Agradeço ao tempo por pintar os meus cabelos, por mudar os meus desejos e me reconstruir. Agradeço à vida o segredo desses anos, que maduram os meus planos por me descobrir. Tanto assim, que reconheço o brilho em mim, toda a dádiva que é ser filho de Deus. Agradeço ao tempo pelo bailado dos fatos, afinado com meus atos, a me definir. Agradeço à vida pelo cansaço da lida, por encontros e partidas, a me conduzir. Tanto assim, que já não me contenho em mim. Sou remanso que deseja agora o mar. Sei que eu sou um semeador, colhendo as venturas plantadas por mim. Sei que eu sou um viajor de vidas, veredas e estrelas sem fim. E que as miragens do deserto vão se dissipar. O futuro é bem certo, sublimar. Sei que eu sou um pescador de dramas e glórias lançadas por mim. Sei que eu sou fonte do amor, sou sal da terra. Eis-me aqui, Senhor. Tanto assim, tanto assim. É linda essa música, eu gosto muito dela, do Hermes. Depois eu deixo no final o link para quem quiser ouvir a música. Então, né, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, sempre agradecidos, sempre gratos pela oportunidade desse estudo, que tanto tem nos guiado, tem nos esclarecido, para estarmos cada vez mais próximos do coração do Cristo, dos seus ensinamentos, que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis nos envolva a todos os dias e horas, para que possamos ser testemunhas desses ensinamentos, que possamos estar sempre apostos para testemunhar os ensinamentos do Cristo. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então, a gente está, né, de novo, né, o estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, baseada no miudinho de Uberaba, né, do Luiz Elias. E a gente, dando essa continuidade, né, desse estudo, a gente está no capítulo 14, na passagem que Jesus caminha sobre as águas. E a gente, nas semanas anteriores, né, a gente fez a introdução dessa passagem, né, onde Jesus pede para os discípulos que eles sigam em frente, ele está lá na outra margem, ele pede que os discípulos entrem no barco e os discípulos obedecem mesmo sem saber direito como seria que Jesus depois iria ao encontro deles. E o versículo de hoje vai falar justamente desse encontro. É o momento em que Jesus vai ao encontro dos discípulos que estão no barco, né? A gente já fez algumas reflexões anteriores nos versículos sobre os nossos dias, né? Que não são dias assim comuns, que são dias especiais. E é onde ele fala, né? No texto bíblico aparece muitas vezes esse termo, né? Naqueles dias, naqueles tempos. E quando o texto bíblico faz referência a isso, é porque está falando de algum determinado período, e que esse período tem alguma função, alguma coisa vai acontecer, mas não se refere a uma data específica. Geralmente, aí ele fala que apesar do Chico ter citado algumas datas, a gente tem que entender que isso, geralmente, quando fala nesse termo, pode ser um século, pode ser 2 séculos, pode ser 3 séculos, né? A questão de dia, né? Para nós o que é para nós um dia da espiritualidade tem até um texto que fala que um dia nosso para é 1000 dias de Deus, né? É muita, não tem, a gente não tem condição de mensurar, mesmo porque Não dá para comparar, né, não os dá para ciclos. comparar, mesmo porque não é um dia material, né? É um dia espiritual, é uma faixa evolutiva, é uma faixa vibracional. E tudo que se refere a tempo para nós é dentro de uma materialidade que a gente não consegue se desvencilhar, que você só conseguiria entender se você tivesse sem esse,
essa questão da matéria, né? Então a gente sabe, né, que nenhuma mudança é, é muito prático, né, Neusélia, se saber. Você muda hoje? Nós estamos estudando isso tudo aqui. Quanto que nós mudamos? Quanto que nós, de fato, mudamos a forma de viver ou a forma de encarar algumas coisas? Melhorou. Não vou dizer, lógico, também seria assim, a gente se, se sentindo inferior Penalizar, né? demais. Culpar, né? Se Se culpar. não fosse mudar, Mas é né? lógico que a gente ainda tem muito, todo mundo que assiste, a gente, cada um dentro do seu processo evolutivo, vai demorar, né? As coisas mudam, mas com muita, a evolução, ela se dá em espiral, né? Aquela espiral que faz assim, né? E muitas vezes você fica na mesma, várias encarnações de uma mesma espiral, para E o poder. interessante disso, da gente entender isso também, né? É que, na realidade, assim, a transformação só é real quando você, em qualquer atitude, qualquer sentimento, qualquer emoção, ela se manifestar de forma espontânea, né? Porque às vezes eu me julgo uma pessoa boa. Já conquistei, por exemplo, a bondade. Mas num momento de dificuldade e de aferição daquele valor, a gente escorrega. Por quê? Porque a bondade ainda não está na gente. A gente ainda está alimentando as fragilidades, né, da maldade ainda que ainda existe em nós. Então, assim, essa questão de tempo e de mudança é realmente quando as coisas começam assim a surgir na sua vida espontaneamente, que você vai fazer aquilo com a tranquilidade, com a serenidade necessária, né? É interessante a gente observar isso, porque às É, vezes a pessoa fala assim, a transformação né? De uma hora para outra, e não é. É um processo lento mesmo. é, Devagarzinho você vai tirando. É como o próprio evangelho, né? Vai tirando o véu, aí sua compreensão aumenta. Aí, num outro momento, se você é agressiva, aí você já começa assim, a ter mais momentos de serenidade do que de agressividade, né? Isso é muito importante dentro do contexto divino, do exemplo do Evangelho, porque Deus não tem essa pressa que a gente tem. E a gente erra justamente por ter pressa. Você vai querer violentar o outro e violentar a si mesmo, na medida que você não tem essa paciência, né, digamos assim. no estudo dessa semana do grupo da mediunidade, nós lemos um texto que falou muito assim, foi bem encaixa nisso que você está falando. Ele fala o texto chama, eu não lembro que livro que é não, porque a Fernanda que leu na hora, ela até colocou no nosso grupo depois para a gente ficar refletindo sobre ele. Ele fala, o texto dele é sensação e sentimento, ou seja, a emoção, né? Então a sensação, você tem que transformar essa sensação ou essa emoção, que é normal, né? As emoções básicas de raiva, medo, nojo. É interessante você pensar que o nojo é uma reação básica, né? Alegria, tristeza, são as emoções ou as sensações. Quer dizer, aquele primeiro contato que você tem é o seu instinto agindo. Mas depois você transformar essa sensação ou essa emoção num sentimento. E aí é que você tem que trabalhar ele, para que essa raiva se transforme em algo, por exemplo, o que a gente falou semana, nos estudos para trás, como que a teimosia de Públio Lentz foi usada depois como uma qualidade quando ele já era manada nóbrega. Então, se você se indignar com alguma coisa, então, por exemplo, você vê uma pessoa na rua numa condição, coisa a princípio você tem nojo, mas se você transformar esse sentimento, você vai olhar que ali tem um ser humano e você vai querer acolher, ou então ou você vai passar indiferentemente, você vai ficar com nojo ou só com um sentimentozinho assim de piedade. Mas se você transformar isso em sentimento, e é isso que é um processo, né? É um processo que nem todo mundo dá conta. E aí você tem que entender isso. É um processo lento, né? E o nojo aí, nesse sentido, também é até uma medida de proteção, né? É, Porque a partir do momento que você olha, por exemplo, um determinado alimento e tem essa certa repugnância, esse nojo por ele,
na realidade, é para você para, observa, de repente é uma coisa estragada que você iria consumir, né? Então, a lei divina, assim, ela é muito perfeita. E a gente, é a única coisa que a gente não pode esquecer, porque nós, assim, a gente tem caminhado nesse sentido, assim, você entende a lei, tenta compreender, mas aí você já está vacilante, né? De achar assim, ver determinados padrões como pecado, como erro, e na realidade tudo são experiências de aprendizagem. Que quanto mais a gente tiver serenidade de vivenciá-las, maior vai ser o bem-estar que nos espera. É por isso que eles falam, né, que, por exemplo, a comida, uma comida, a primeira coisa que ela tem que ser é bonita. Primeiro ela é bonita, depois ela é cheirosa, porque está mexendo com as suas sensações, né? De olhar e cheirar. Só por final é que ela precisa ser gostosa. Lógico que se ela não for gostosa no final, não vai dar certo. Mas se ela for bonita e cheirosa, você já tá querendo, você já tem o impulso inicial, a sensação, né, a emoção de comê-la. Se você vê um prato todo, né, parecendo uma gororoba, você já fala aí. Se não tem cheiro, o cheiro tá esquisito, você também não come. Aí você não vai nem provar, então você não vai saber se está bom ou se está ruim, né? Então, Você falando nisso, eu lembrei que hoje em dia na internet tem 1.000 receitas, né? E uma das coisas que eu gosto de navegar na internet é em termos de receitas de comida, né? Que eu sou bem comilona ainda. E gosto de sabores diferentes, de experimentar e tudo. Aí eu estava vendo, tem uma série da Rita Lobo que ela faz PFs, né? Aí você olha assim um PF da Rita Lobo, aquela não fotografia é qualquer maravilhosa. PF, né? Aí você fala assim, gente, mas na realidade, Rita, olha como que a vida é dual. Porque é a mesma coisa que você come na sua casa. É. Mas Só com o uma apresentação, né? encantamento que ela põe ali, o jeito de montar, da distribuição, né, que faz, as porções proporcionais do arroz com feijão, do legumezinho, e achei muito interessante que ela trabalha assim, também sem carne, mostrando a importância das hortaliças e tudo, né? Aí eu falei, é o diferencial, né? Então, assim, aí eu lembro de uma frase do André Luiz, que ele fala assim, dê um toque de requinte no seu dia a dia, que É. as Enfeitar, coisas né? essenciais estão ali à sua disposição. Agora, a gente precisa ter essa organização, essa disciplina, para que aquilo fique melhor aos nossos olhos. Então, se tiver com esse cuidado, por exemplo, você picar um tomate, pronto. Agora, se você picar um tomate, colocar um cheiro verde, uma cebolinha, né? A Eu salada falo, eu falo que comida é igual arquivo de computador, tem que salvar. Você tem que dar uma salvada nela. Às vezes está feio, você joga uma salsinha em cima e tal, né? Aí melhor. faz uma Essa, diferença essa tão semana, por grande, né? exemplo, eu fiz, né? Eu tentei duas receitas de requeijão e de maionese com inhame, né? Feita com inhame. E as duas ficaram gostosas, mas o requeijão ficou feio, sabe? Ficou cinza, aquela cor cinza do inhame. Mas a maionese ficou bonita. Aí todo mundo tá achando, eu mesmo achei a maionese mais gostosa do que o requeijão. Mas é o Mas só por visual quê? que Porque estava mais agradou mais, bonito, né? entendeu? Mas não tinha assim, não. Aí eu falei, eu falei assim, o requeijão ficou razoável, a maionese ficou gostosa, né? Mas porque ela estava muito bonita. Mas vamos ao versículo, né? Que senão a gente não termina. O nosso versículo de hoje é Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Então, a palavra que a gente vai colocar, destacar é essa quarta vigília, né? Porque é o exato momento da passagem que Jesus vai caminhar enquanto os discípulos estão no barco. Dizendo, os discípulos estão lá no barco, agitados, né? Balançando, e de repente eles veem Jesus, que vem encontro, né? Você imaginou, Nilzélia? Não, não consigo. Quem que é aquele ali? Jesus. Ah, não consigo nem imaginar. E ele vai, né, situar quando, qual que é esse momento. E aí, olha, eles explica, né? Ó, do jeito que nós estamos, vamos acabar aprendendo hebraico, não vai ter jeito não, né?
A cultura hebraica da Palestina, né, quando cita a quarta hora da vigília. Essa quarta hora da vigília é que o Aloysio vai utilizar para saber o quando espiritual a que se refere esse versículo. Mas para a gente entender o que é a quarta vigília espiritual, a gente entender o que é a quarta vigília no sentido cronológico. Então, a noite hebraica, eles dividem ela, começa, acho que mais ou menos começa como a nossa mesmo, né? Das 18 horas até as 6 da manhã, que é o período da noite, né? A vigília que eles chamam. Então, e eles dividem esse período em blocos, que seriam equivalentes a 3 horas. Né? As 12 horas são divididas em 4 períodos de 3. Então, por isso que são 4 vigílias. E esse o primeiro período vai das 18 às 21, né? Sendo assim, o quarto período a que ele está se referindo é aquelas últimas 3 horas que vai das 3, né, às 4, das 4 às 5 e das 5 às 6, né? Então, é um fenômeno comum, astronômico, né? É o momento da madrugada, né? Mas é o último momento da madrugada, ou seja, é o alvorecer. Eu achei tão lindo isso. O que é? É Eu quando o sol vai eu nascer, achei né? fantástico nessa questão do alvorecer, é porque quando a gente estudou semana passada, né, Jesus mostrando para nós, né, o entardecer, O ou seja, entardecer você entrando na na escuridão, né? escuridão. E a partir daí, ele tem. Eu falei assim, gente, como que as coisas são perfeitas a nível divino mesmo, né? É uma perfeição que foge ao nosso entendimento, porque mostra, você entra na noite, mas imediatamente você, né? Você Imediatamente entra na a noite, a perspectiva é perspectiva de sair dela. não, mas de tarde, a perspectiva é de escuridão. É. Mas nesse momento agora, a perspectiva é outra, né? É de que vai clarear, mas ainda está escuro. Entendeu? Então, é por isso que essa questão da lentidão. A gente achar que já está no mundo de regeneração, que o ano que vem, né, acabou a pandemia, já estamos em regeneração. Não, nós estamos num processo. E ainda são 3 horas da manhã. Ainda tem né? E que hora que vai clarear? 5? É a Depende também, né? primeira hora, né, da quarta É a vigília. primeira hora da quarta vigília. Então, Nós estamos caminhando nós para se estamos caminhando despertar, né? para se despertar. E aí tem esse lance também. Para cada um vai clarear, não vai clarear para todo mundo no mesmo momento, não. Porque depende de um monte de fatores e de cada um. Então, pode ser, aí já explicou em capítulos anteriores, tem pessoas que já estão no alvorecer, mas tem pessoas que ainda estão né? Porque é momento psíquico, não tem nada a ver com a questão cronológica, né? Então, no Então, alvorecer, você muda a perspectiva de futuro, né? Porque a tendência a cada minuto que passe é de tanto, ficar mais tanto claro. o poente como a aurora são muito parecidos, né? O que está mudando aí é aquilo que É a você falou, né? A perspectiva, né? perspectiva do futuro, né? Um vai escurecer, no outro vai clarear. Eu achei interessante também quando ele fala assim, até o tom, né? As tonalidades, a mistura de cores, e lá são parecidos, no entardecer e no amanhecer. É lindo demais, gente. Você E vê que o lilás é a cor, é branco, o lilás é a cor da flor de lótus, né? é, Da energia, né? Mais que a gente capta, né? Da captação de energias. E aí ele dá até o exemplo da corda, né? Quando você tem a corda, né? Totalmente esticada, em equilíbrio de força, vai a um equilíbrio de forças entre uma direção e outra. Então é onde você tem que, alguém vai triunfar. E quem que vai triunfar? Isso a gente tem que saber. Que nesse momento do alvorecer, embora a coisa esteja tensa, que a corda esteja esticada, quem vai vencer é a claridade, não é a escuridão, não é a positividade, não a negatividade. E é um período difícil por quê? Né? A luz vai avançar e a luz avança de forma mais lenta e até e as trevas é barulhenta. perdem de forma barulhenta, né? E aí a Aí, gente tem a sensação que o mundo não tem jeito, que está tudo errado, né? Por quê? Porque o mal faz barulho, né? E a luz avança em silêncio.
Porque ainda são as nossas tendências e as nossas preferências, né? E existe uma grande maioria. Você vê, por exemplo, né, em qualquer lugar, nos estudos, na casa espírita, as pessoas vão, gostam, tudo, mas qual a porcentagem de pessoas que realmente participa de um estudo? Ou que tem interesse em estudar? Ontem nós falamos muito isso no estudo da mediunidade. Porque quando você estuda, te incomoda, porque você percebe que tem coisas que você faz, ou que você está sendo convidado a fazer, que você vai ter que ter uma resistência maior. Porque as pessoas querem. É igual quando você está fazendo um regime, né? Você está pensando em fazer um regime. Mas tem sempre alguém te oferecendo uma coisa para engordar. É uma coisa impressionante. Você quer? Não, não, hoje eu vou fazer isso. Aí aparece alguém que te dá um bombom. Aparece alguém que te dá um negócio que não que não está dentro de acordo com a sua proposta. Porque a maioria não está fazendo, entendeu? Aquilo. A grande maioria está na fartura, na materialidade. Então, quando você busca uma espiritualidade, é mais difícil por conta disso, porque existe muito mais pessoas buscando com outros interesses. E o seu interesse, no fundo, Ainda é também manter a iniciação. é manter a viciação, porque, não é? Como é que é difícil? É muito difícil, um vício, tudo é muito difícil, né? Você está falando, não é só força das pessoas, é força Vibratória daquele também. consumo que a gente usa, do ambiente. Eu passei por essa experiência, que eu fui a Belo Horizonte essa semana, e eu realmente estou evitando, né, algumas coisas por uma questão de minhas taxas um pouquinho alteradas. É de Aí, saúde, né? quando eu paguei, né, fez a parada do ônibus, eu quis comer alguma coisa. Eu não tive opção, que Não tem. tudo extremamente, né, é gordura, salgadinho, é o pão de queijo que eu amo, mas é muito É queijo, farinha, né? né? É. Refrigerantes todos. Aí eu tentei comprar achei interessante que eu comprei um suquinho, né? Porque eu falei, o diet eu não gosto, refrigerante, não, diz que faz tanto mal quanto, né? Não, é melhor não. Aí eu achei interessante assim, porque eu tomei um pouquinho, mas não consegui tomar ele todo, porque o nível de açúcar que tinha no suco já me incomodou. Mas assim, só estou falando isso para demonstrar assim, quanto que a força do ambiente onde você está inserido é uma luta constante mesmo, é um desafio assim, entre as duas forças para você se manter no nível de equilíbrio e de disciplina. Porque o mundo te convida a isso, as pessoas te convidam, as situações, o ambiente, são forças contrárias ainda, né? Vai chegar uma época que a Aí, gente vai por viver exemplo, uma você vai situação por diferente. exemplo, assim, na seção do mercado aqui, que tem ali a padaria e tal, você vê que só tem coisas assim que engordam mesmo, que é doce ou muito salgado. E aí eu fiquei pensando outro dia, poxa, ninguém faz. Teve uma época que eles estavam fazendo umas coisas assim diferentes, mas o que que acontece? Eu perguntei para ela, não tem nada assim. Ela falou assim, Rita, não vende. Vence. Aí tem a questão comercial, né? Por que que ele vai fazer um trem que não vende? Aí o pão de queijo, quando faz o pão de queijo, sai tudo na mesma hora. Como é que ele vai fazer um pouquinho só de um, sei lá? Aí não, as pessoas até têm essa proposta, né, de fazer. Mas na hora de comprar, o que seduz os olhos das pessoas são as coisas que. Então é da mesma forma, o nosso psiquismo é a mesma coisa, né? Eu gostei muito do exemplo que ele deu, né? Essas minisséries, né, que existem, as pessoas ficam até de madrugada, né? E é um processo assim que E vicia e mesmo, maratonar, né? né? Em termos de proposta espiritual, o que que aquilo te traz, né? Mas veja bem, gente, não estou falando para as pessoas não assistirem minissérie, não. Só estou mostrando aqui, né, que existe esse convite e você mergulha nele sem fazer reflexões a respeito, porque no fundo você está alimentando o seu psiquismo de ilusão. O que
tudo aquilo que Que você você passa a viver, né? A vivencia, pessoa vivencia e se sente arte. dentro de uma fantasia que você é aquele personagem, ou que aquilo que está acontecendo com ele vai acontecer na sua vida também. E isso é ilusão. Então, quanto que a gente tem que policiar isso, né? E por exemplo, documentários sérios que Sobre podem trazer ecologia, esclarecimento, ecologia, os próprios programas da televisão, né? Um programa como Globo Ecologia, né? Passa o quê? De manhã cedo, 6 horas da manhã. Por quê? Porque o público o não dá público audiência. não é um Então, horário os nobre, né? programas melhores, eles estão nos horários mais cedo, onde realmente. Agora tem esse problema, essa questão também, né? Quem realmente tem uma proposta de mudança de um conhecimento mais sublimado, vai acordar naturalmente e assistir, porque gosta, porque já vê que aquilo pode trazer bem-estar para ele, em termos de conhecimento, em termos de entendimento mesmo, como que funciona essa questão do mundo, né, com as questões que a gente tem que ter preocupação, enquanto seres viventes, que aqui estamos, na responsabilidade que a gente tem que ter com o planeta, com a vida, enfim, né? Mas que o mal está aí, ó, né? E eu acho interessante que justamente ele vai trabalhar com ele vai trabalhar com o texto que ele vai abrir agora. O primeiro texto que ele vai trabalhar é sobre o Apocalipse, né? É baseado numa frase do Apocalipse. E a gente tem essa ideia, muitas pessoas, quando você fala Apocalipse, o que vem na sua mente, né? Aquela questão assim, né? Nossa, é Assustadora. destruição, é uma coisa assustadora, é perigoso, né? Momentos, né? Que são as profecias, né? E aí eu até fui assistir tem um seminário do Haroldo Dutra, né? Que fala bem sobre a questão do Apocalipse, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, para nós, o que é destruição, para o plano espiritual, é renovação. O que precisa destruir para renovar. E aí o Haroldo fala assim, ó, o terremoto é algo natural. O problema é você morar no lugar que tem terremoto. O avião vai cair. O problema é de quem entrou nele, né? E aí ele fala de um filósofo americano, que ele não cita o nome, que ele diz que não são as coisas que acontecem com a gente, mas é a gente que acontece com as coisas. Porque a gente fica pensando, por que uma pessoa vai morar num lugar que tem terremoto? Não é estranho? No pé de um vulcão. Fica lá, né? Será que é bonito esperar o vulcão resolver? Não é? É difícil para a É gente difícil da entender, gente né? entender, Mas mas talvez tem. também, dentro disso tudo, deve existir um comprometimento das pessoas de estarem ali, porque também se todo... Eu, por exemplo, não vou lá estar perto, mas tem alguém lá perto que vai estudar os fenômenos, vai ver o É, quanto que oferece de risco, o que, que pode acontecer, né? E são as experiências, talvez seja nesse sentido, né? Mas se eu, como adoro o Brasil, ó, e está tudo certo. E uma coisa interessante que eu já ouvi a respeito do Apocalipse, Rita, que ele fala que, na realidade, o Apocalipse é um livro da esperança e da confiança, porque ele traz para a gente o que poderia acontecer, né, a dentro de questão um da profecia, né? simbolismo, uma profecia, que, na realidade, o que, que acontece? O profeta, ele entra numa zona de sentimento, mas depois ele tem que traduzir aquilo para a gente numa linguagem que a gente ainda não está dentro daquele sentimento, então numa vibração diferente. Então cria-se o simbolismo. E aí a gente vê que de nada serve, né, um bom livro se o povo continua cego. Porque, na realidade, ele traduz para a gente todo o Velho Testamento, mostrando tudo ali, tentando decifrar tudo aquilo, mas a gente ainda não tem essa compreensão, porque a gente não busca Que esse é a conhecimento. questão, né? Por exemplo, a pandemia. A pandemia é uma espécie de profecia. Gente, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, Vai né? É um acontecer coisa alerta. pior. É um alerta. Mas se a gente mudar, não acontece, né? Então, vamos dizer, mas quanto por cento da população mudou depois da pandemia? Poucos.
uma maioria voltou a fazer aquilo que fazia antes, da mesma forma, ou talvez até pior. Então, a profecia vai acontecer para alguns, sim, mas não para todos. Então, a gente tem E que entender isso, né? E aí, a Luísa fala uma coisa que eu achei interessante, que não é uma questão de ser pessimista, né? Mas de enfrentar uma realidade, né? Sabendo que o adversário é forte. Nós sabemos, você tem que entender que dentro de quem aceitar a proposta de mudança é uma minoria que vai avançar, mas com dificuldade, porque o mal, né, ou as energias negativas, elas são fortes e são em maior número, mas vão ser vencidas. Só que vai demorar um pouco mais do que a gente espera, né? Mas vai acontecer, porque vai clarear o dia, não vai ter jeito, né? e a gente procurando entender todo esse simbolismo, né, da linguagem bíblica, para que realmente a gente avance em termos de conhecimento, que o conhecimento vai dando uma base para a gente conseguir mudar o sentimento. E, Isso, e aí ele é fala muito que não é uma questão de bonito, não né? ter medo, né? Ter medo, sim, mas não sucumbir a ele. É as emoções, né? Você ter as emoções, sim, se permitir ter uma raiva, se permitir ter uma tristeza, mas transformar ela em algo positivo. Agora, né, ele fez para nós um comentário, né? Ele vai estudar um capítulo, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 26, que fala padecer, e comenta, né, o versículo 2 do capítulo 2, versículo 10 do Apocalipse, que nada temas das coisas que hás de padecer. Uma frase tão pequena, né? Mas por aí você já vê assim, se você ler e meditar nela, você já adquire uma confiança, uma esperança que as coisas realmente vão melhorar, né? E aí o benfeitor Emmanuel vai comentar a frase. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição de fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida, traduz confiança plena. Então, essa confiança plena, né, que a gente precisa ter, né, na certeza de que tudo que a gente passa são experiências que são para o nosso bem-estar, para a nossa tranquilidade futura, né? Que a gente só está sofrendo aí algumas dificuldades pelas nossas fragilidades, pela nossa permanência num caminho que não é reto, né? Que não é uma conduta certa, exemplar, né? Porque ele Afinal, o fala, que né, que se... no texto tem uma afirmativa, né? Irá É. sofrer, não é uma questão assim, não, né? Irá sofrer, né? Não tem como Aí, não. olha, afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Então, né, aí ele vai explicar para a gente o que a gente entende que é sofrimento e o que realmente constitui sofrimento, né? Desculpe. Olha só essa frase, olha. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu os caprichos perniciosos. Eu acho que nesse sentido a gente permanece como criança, né? Que a criança, por exemplo, o que ela quer? Ela quer afeto e guloseima. Se em qualquer coisa ela é contrariada, aí o que ela faz? Se rebela, a birra, às vezes se joga no chão, faz um montão de atrapalhada, porque ela quer aquilo. E no fundo, nós também somos crianças espirituais, na medida que a gente acha que a vida tem que ser só de facilidade. E cabe E ao aqui adulto, né? é, É a- adulto. quem é adulto tem que ter essa consciência, né? Que o sofrimento ainda é necessário para a nossa evolução espiritual, porque somos espíritos que temos que resgatar essa criança interior e fazer com que ela se torne um adulto, consciente das suas responsabilidades, consciente do papel que ele tem no mundo a desempenhar, que a gente não está aqui de férias só para ficar aproveitando a vida, que as dificuldades e os desafios, né, são para fazer a gente crescer. E mais importante de tudo, que é na convivência com o outro que a gente vai adquirindo
esse patamar de tranquilidade e serenidade que a gente precisa para a vida, né? Que às vezes a gente acha assim, não, vou me isolar porque está tudo certo. Não, não está tudo certo, porque você se isolando, você não se coloca à prova. Então, você não sabe se você é paciente porque está sozinho, ou se é paciente para enfrentar uma situação de dificuldade para o outro. Porque conviver com o outro, né, Rita, é como assim, a gente confrontar o tempo todo as nossas próprias emoções, sabe? Ontem, por exemplo, eu não passei aquela mensagem de tarde com você, aí eu falei assim, gente, eu tomei essa decisão, fiz isso, mas nem falei com a Rita, não deu tempo de falar e tudo, mas é a vigilância que a gente tem que ter para não ir atropelando as nossas relações com os outros, com o outro, né? Então, isso é muito importante a gente ter esse A entendimento. gente agir dentro do que é melhor para o coletivo e não para nós, né? Que às vezes é isso, a gente também olha muito assim o interesse. É a questão, né? Tem uma frase, tem um texto que fala, né? Que ó, o espírito foi tirando tudo, mas o que que ficou? O interesse pessoal. Enquanto existir um interesse pessoal que você fizer alguma coisa que vai privilegiar você ou alguém em detrimento de outros, né? Aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com as nossas, com o que é de fato, né? O que tem que ser feito de fato, né? Para a gente poder ter essa consciência. E mesmo E quando você fizer algo, você refletir e falar, não, peraí, tem que refazer, tem que olhar isso aqui está direito isso. trazendo vantagem só para mim? É. Se é só para você, meu filho, você está no caminho errado. Né? Aí ele continuou. Quando você fala isso, eu lembro daquelas questões do que o senhor Jaime falava, né, de nunca colocar o dinheiro na frente, né? A gente está Se a vivenciando. gente, Se você se a colocar gente o dinheiro, não rola, né? Aí, às vezes, a pessoa fala assim para você, assim, nós estamos com essa situação lá na instituição de vaga, né? E aí aparece alguém falando assim, tem um idoso que quer vir aqui, mas ele tem 2 salários. E aí tem o outro que está na fila, que ganha louça, está com empréstimo, mas está numa casa sem nenhuma condição, não tem parente nenhum, está comendo comida azeda, tudo, né? E o outro tem uma família, o bem ou mal tem uma família, tem mais condição, tem alguém que possa tomar conta dele, embora não esteja dando conta, ou de quem é a vaca, né? Então a gente tem que pensar muito que olhar você tem, né? Qual que é a vantagem de você receber? Materialmente, se você olhar com os olhos da matéria, para quem que você vai dar a vaca? Né? Não vai te dar trabalho, vai dar menos trabalho, vai estar bem, ter uma condição financeira, mas você não pode, né? É difícil, né? Mas a gente tem que pensar nessa forma. Você tem que ver com o olho espiritual, não com o olho material. Se você botar, aí você não faz a coisa certa. Mas não é fácil, né? A gente sabe que é difícil. Porque para depois a é, coisa funcionar fica complicado. mas é aquele negócio, se a confiança é plena, a gente Mas sabe que nesse tempo todo que você está lá, é confiança plena. As coisas não acontecem depois, acontece, mas não é? assim, só que não acontece com a tranquilidade que Hum, né, a gente não pode ficar parada, né, Rita? é. Nem um segundo. Você tem que todo dia estar buscando. Aí, devagarzinho, eu acho que ele manda assim, sabe? Aquela Dose coisa assim, homeopática, né? sabe aquela linguagem assim, aquele ditado popular antigo que fala assim, de grão em grão que a galinha enche o papo? Aí Deus fala com a gente assim, ó, vocês vão passar dificuldade, tá dificuldade, mas eu vou mandar. Mas não manda tudo de uma vez, não. Aí manda, você Nossa, consegue dar uma suavizada. Aí quando você fala assim, opa, estamos tranquilos. Aí não, aí nem outra cacetada. vem outra cacetada, vem outra dificuldade. Aí você fica, né, angustiado. É o conflito que a gente vive. Mas isso é justamente, eu acho que é para a gente aprender o que é realmente essência na nossa vida. É o espiritual ou é o material? Porque se você coloca o material acima do espiritual, aí a gente só está entrando em caminho
de complicações para o nosso bem-estar, para o bem-estar da sociedade e coletivo de maneira geral, né? Porque a gente não pode entender que, embora a nossa responsabilidade seja individual, né, Rita? Cada um de nós tem a nossa responsabilidade única, mas eu sou um ser coletivo, estou inserido num meio. E aí a minha atitude com a sua vai fazer o somatório das vibrações do mundo que a gente quer. Então, se eu quero um mundo melhor, que a minha parte seja a parte positiva que vai se somar com a sua, que vai se somar com outras melhores, para construir essa atmosfera psíquica do planeta, né, mais harmônica. Que é quando a gente vai estudar aqui no versículo, não é o quando do tempo material, é o quando espiritual. Né? O que a gente precisa fazer enquanto espírito para ter essa E é, dimensão. e é o que o texto vai dizer em seguida, que a decisão é de quem? É do mestre, né? A gente só segue o que ele apresenta. A gente vai partilhar ou não das decisões que ele apresenta. Né? Participar, você vai ler agora aí, acho. Ou não, você já... Não, não li, não. Participar do serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está no céu. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá a corrigenda e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, ele está o tempo todo, né? O sofrimento, o que ele faz com a gente, né? Aqui ele corrige, avance, ele esclarece, depois, além, ele vai reajustar e mais tarde ele aprimora. Então, quer dizer, é um processo gradativo mesmo. Mas no final, o que vem no final? O alvorecer, a luz. Sempre. A gente passa por esse período, né, essas dificuldades, né, porque a sede de ternura, de bem-estar, palpita em todos nós. Mas enquanto, é aquilo que você falou da questão do interesse pessoal, enquanto eu quiser isso só para mim, aí eu vou estar mergulhada num labirinto de trevas e de confusão, onde os desafios vão ser maiores, onde o sofrimento vai imperar. Eu achei interessante ele falar que Deus é um artista, né? Um artista exigente que demora a dar a obra como acabada. Porque enquanto ele vê uma falhazinha, ele está talhando ali, né? E a ferramenta dele, o que que é, né? É aquela situação desafiadora, né? É, E é isso que vai nos trazer sobriedade, né? é uma coisa tão séria, gente, porque a gente fala assim, ó, se tem uma morte de um filho de alguém, aí o que você pensa? Graças a Deus não é comigo, né? Deus, Você sente, mas sente de que uma bom forma. que bom que foi com o outro. Porque às vezes a gente fala assim, na conversa com Deus, você fala assim, Deus não vai fazer isso comigo. Mas por que ele pode fazer com o outro? O outro pode ser castigado, entre aspas, né? Porque eu entendo aquilo como castigo, que o outro está merecendo aquilo. Mas não, são experiências de aprendizado. E tanto quanto o meu vizinho vai passar por isso, eu também, às vezes, vou precisar passar pela experiência. Por isso que a questão do julgamento é muito séria, porque quando eu aponto o outro, eu me coloco numa posição de superioridade, esquecendo que a vida é cíclica e que, às vezes, eu vou passar por aquela mesma experiência e não vou sair tão bem quanto o outro. Né? Então, é sério, é uma coisa que a gente tem que refletir muito. Né? Ele Essa também fala, confiança plena em Deus, né? É muito e importante que a Deus, gente quando tenha. ele te manda um desafio, porque ele sabe que você vai, né? Sobreviver a ele de alguma forma. E aí ele achei interessante ele dar exemplo da alimentação, né? Que a gente se alimenta melhor quando a gente tem menos dinheiro. E é lógico que ele fala que não é fazer uma apologia à fome, mas segundo a divulgação lá da OMS, morre mais gente de obesidade em países do primeiro mundo do que fome na África, do que com fome na África. Que realmente, né? Quando você tem, a gente já falou isso, né, no em estudo anterior, a pessoa que passou fome e que agora ela tem dinheiro, ela tem essa necessidade de sobrar comida, de ter, e aí comer demais.
Aí vem o que? Obesidade, hipertensão arterial, problema cardiovascular, né? Aparelho digestivo, abusos que você faz com a alimentação, vai te causar problemas, né? E porque comer muito não é comer bem, né? É Então é para isso, toda corrigenda que a gente passar, toda dificuldade é para o nosso aperfeiçoamento, né? Que a gente aceite isso com tranquilidade. E se eu não quero passar, o que que eu faço? Eu corrijo minhas fragilidades todos os dias, vencendo um pouquinho de cada vez, fazendo, né, aquilo que é necessário que seja feito. Porque, gente, tudo que acontece na vida da gente só acontece porque Deus deixa. Se não for uma experiência boa para mim, não vai acontecer. Eu só passo pelas experiências, né? E como que ele conhece cada um dos seus filhos, né? Jesus, como nosso mestre, modelo e guia, ele conhece cada um de nós pelos nomes, cada situação que eu e é vivencio. interessante que conhece cada um de nós por todos os nossos nomes, né? Todos Nomes, os nomes que tivemos ao longo das diversas encarnações, dessas né? diversas milhares de encarnações, né? Então, ele As sabe personas que eu que fui, em quais fragilidades eu tenho persistido. Porque é sério, se eu sou uma pessoa apegada, muito apegada ao aspecto financeiro, as obras estão aí, o Evangelho nos mostra isso o tempo todo. Então, eu vou ter que renascer numa experiência de dificuldade para desapegar. é igual o pessoal que a gente fala muito da paciência, né? A pessoa assim, eu perdi a paciência. Não, você não perdeu a paciência, não, porque você não se perde aquilo que você não tem. Você não teve paciência, você não tem a paciência mesmo. Porque se você tivesse conquistado a paciência, você já teria agido de outra forma. Outro dia eu fiz uma leitura que tem uma frase que me impactou muito. Eu não lembro exatamente de qual benfeitor que é, mas diz o seguinte: abandone a ilusão antes que a ilusão te abandone. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? O que é isso, né? Então, quanto que esse esforço primeiro tem que ser da gente mesmo, porque se a gente não fizer, depois a lei faz por nós. É aquela questão Você de ter fica uma ali meta, um objetivo. Qual é o seu vulnerável, né? objetivo? Se você quer ter saúde, se O você que você quer está viver fazendo para mais, manter? o que você está fazendo? Se você quer ter um equilíbrio mental, o que você está, em termos de conteúdo, de livro, de leitura, de assistir, de internet, qual que é os seus interesses? Porque Eu quero o paz, mas eu algoritmo fomento sabe, né? a guerra, né? Porque o algoritmo sabe, né? O algoritmo da internet sabe quais são os seus interesses. Eu Claramente ele comprei, sabe. só para ilustrar bem isso aí que você falou. Eu comprei minha passagem de volta pela internet. Gente, desde que eu cheguei, o YouTube está me oferecendo passagem sem pagar. Aí eu falei assim, ontem à noite, eu falei, ô, gente, não é possível, já viajei, não estou querendo Já viajar voltei, mesmo. né? Então, você Só pensa bem, fui a Belo Horizonte ali, foi ali, olha, né? olha a força da, do apelo material, né, ao convite. Você compra, se você faz uma compra na internet, aí você compra, paga, é aquilo que você está precisando, acabou seu sossego, que depois vai te oferecer aquilo, Eternamente. milhões de. E aí a gente tem que entender onde anda a nossa fragilidade. Porque se eu não tenho disciplina, se eu não sou uma pessoa que vá refletir, eu vou ceder o quê? Ao convite da multidão. E aí, quando eu cedo ao convite da multidão, é o que o versículo está falando ali, né? A gente vai fazer o que lá na quarta vigília? A gente vai estar agarrado ali, né? O alvorecer nos esperando, mas a gente vai estar Diz aquela frase, né? paralisado Quem nas está no trevas. leme é Jesus, né? E ele vai mandar aquilo que você vai precisar, né? Né, que ele fala aqui, ó, estamos no time do Cristo, ele é o técnico. E ele que vai dizer se você vai entrar em campo ou não. Ou se você vai Aí ficar ele na... vai lá para o livro, né?
mesmo livro, capítulo 135, o ouro intransferível, que também vai comentar, né, o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 18, quando fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aí ele fala: sempre vulgares as aquisições de custo fácil. O benfeitor Emmanuel comentando, né? Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão da vitória sobre si mesmo, do esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Então, aqui mostra assim, que adquirir o ouro da terra, né, ainda é fácil. Né? E o Luiz ainda fala, né? Se for de formalista, mais difícil um Lista, pouco, mas de ilícita, então, de é. lista, aí o convite está aí o tempo todo, né? É aquela expressão, né? Vender a alma por capetas, você vender, minha filha, tá simplesmente. E a gente está vendo aí essa questão dos tráficos de droga, quantas pessoas, né? E achei interessante quando ele fala, né, que o país, vamos falar assim, que tem 8 bilhões de habitantes, que apenas um terço, né? Uma meia dúzia são milionários. Mas quem que você valoriza? Você quer ser quem? Você quer Você ser quer ser quem? um milionário. Eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas que a gente conhece, assim, humildes, que não têm tanto recurso, mas são tão mais felizes, tão mais bem. É, é, Irradiam luz com a sua é, simplicidade, com com a sua nobreza de simplicidade, né, com caráter. uma maneira, a forma de encarar até as dificuldades mesmo, tem, acho que parece que tem mais resiliência, sabe? Do que muita gente que você vê, né, que tem tudo, tem o financeiro assim, mas vive reclamando, vive com problemas, vive agarrado naquilo, né? Vive, é o que ele fala, né? A pessoa que vai desencarnar e vai ficar. Porque ele deu o exemplo de Atenas, né? Que ele foi a Atenas. Eu também tive essa experiência. Muita gente já me criticou até, porque você vai num lugar, né? Cheio de um monte de coisas e aquilo está tão bonito materialmente, mas, né? Ele falou, Atenas, tá, tudo bem, todo mundo vai lá ver as ruínas, acha maravilhoso, mas é só pedra. Tem a questão histórica, é lógico, mas o que ficou? Sócrates é que ficou. O ensinamento, né, aquilo que foi aprendido, que as ruínas estão ali, tudo bem, Para mostrar para a mas para mostrar gente o que quê? tudo Só é para você ver um monte de transitório. pedra? Tudo é transitório, né? Eu achei interessante, a minha nora está fazendo um curso em Portugal e ela é muito religiosa, ela vai à igreja e tal, e aí ela foi na igreja de São Domingos, lá em Lisboa. Aí ela contou, mostrou as fotos e tal. A igreja sofreu acho que dois terremotos e foi reconstruída. E depois ela pegou fogo, passou por um incêndio. E aí eles não reformaram. Então ela está com as marcas do incêndio. Olha como é que é simbólico isso, né? Porque foi reconstruída duas vezes, ficou linda, maravilhosa e agora está lá. Aquilo faz parte, né, de você também, sabe? Eu acho que dentro desse aspecto, as suas marcas, as suas cicatrizes, né, as rugas do envelhecimento fazem parte da sua história também, né? A leitura que eu fiz no começo fala isso, agradeço ao tempo, né, por pintar os meus cabelos. Então, isso tudo a gente tem que entender que tem que ter uma simbologia de que são as marcas do tempo na sua vida, mas que vão ficar fisicamente marcadas, mas espiritualmente você tem que estar melhor. Porque senão, se você ficar agarrado a coisas, a
a matéria, né, que ele falou, daqui a não sei quantos anos, quando demolir um shopping, vai ter um cara lá agarrado nas pilastras, né? Porque ele conta, né, que quando ele falou isso lá, que eram só pedras, ele foi para uma reunião mediúnica e o espírito se manifestou. Como você ousa, né, falar mal da minha, lá do meu templo, do meu lugar que estava lá? Quer dizer, um espírito que estava agarrado lá quantos mil anos? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar agarrado. Que você fica, Importante né? também, Rita, é a gente avaliar, como a gente tem um hábito de julgar, né? Você olha uma pessoa pelo exterior e fala assim, nossa, eu mesmo tive essa experiência que eu morei do lado de uma pessoa que promovia festas. E aos olhos da cidade, nossa, aí as pessoas falavam, nossa, fulana está super bem, está com dinheiro, cada hora, né? Aí as pessoas só viam o resultado de um trabalho que ela exercia. Mas aí eu sempre que vi alguém fazia esse tipo de comentário, eu ainda pensava assim, meu Deus, como que a gente tem que ter cuidado no julgar, no avaliar? Porque como eu morava do lado, então tinha dias que ela tinha um almoço no dia seguinte. Só que tudo começava para ela, às vezes ela passava a noite inteira cozinhando. Então, a noite inteira, você está dormindo aquele cheirinho de pernil sendo assado. Mas a sociedade de modo geral, julga assim, não está lá fazendo uma festa, ganha dinheiro com isso, O mas não sacrifício vê para fazer, o né? sacrifício que foi feito para fazer. É assim com os grandes estudiosos, né? Que aí a pessoa fala assim, nossa, ganha bem, nossa, como é que fulano pode ganhar tempo? Mas vai ver o esforço que aquela pessoa fez para chegar onde ela está. O quanto de noite em claros, noite de estudo. Então, porque tudo isso é luta do espírito, são experiências. Agora, o que faz a pessoa crescer é a maneira como cada qual aproveita, né? Essas experiências que ele está vivendo. Porque, às vezes, o espírito teve as mesmas oportunidades, mas não aproveitou, ficou na fragilidade, ficou tendo pena de si mesmo, ficou visualizando o bem que o outro já tinha, e o outro que está ali, ele fez esse esforço diário, ele teve essa valentia moral de enfrentar a dificuldade, de acreditar em Deus e eu vou conseguir melhorar, vou, até integralmente e espiritualmente falando também. Porque Cristo espera de nós o quê? Essa lucidez espiritual. Que a gente quer dizer que a gente não pode ter dinheiro, não pode ter conforto? Pode ter tudo isso, sim, com fruto do trabalho e sempre entendendo que você tem um papel na vida. Se você tem mais, você pode ajudar aquele que tem menos. É esse Certeza. desafio. E aí ele fala, né, continuando, ele fala o seguinte, olha, não sei onde que eu parei, gente. Aqui, ó. Somente essa riqueza espiritual adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, da vitória sobre si mesmo, de seu esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Então, quer dizer, não valoriza demais o que é material, não. Por quê? Porque vai virar ruína, e mesmo que não vire ruína, vai chegar um momento que você vai ter que passar, né? Deixar para Exatamente. alguém. Não, e pior é isso, né? Eu achei que ele fala que é muito grave, que às vezes você cultua aquela herança, cria um patrimônio enorme, para quê? Às vezes, se você não tiver algum herdeiro, alguém que vai herdar é algum sobrinho lá da quarta geração, que nunca te visitou, não tem nada a ver com você, né? Ou então, a geração que vem começa a administrar de uma forma que você não concorda, né? Ou brigar por causa daquilo, e aí o espírito fica sofrendo lá no plano espiritual por conta de bens que ele deixou, bens materiais, que porque ele não concorda com o que está sendo feito com ele. Então, a hora de desapegar é antes de desencarnar, né? Assim, deixar as coisas acontecerem, né? Passar, deixar.
vê que não é tão importante. Você pensa bem, um pai que deixa uma herança e no mundo espiritual ele vê o filho se perdendo por causa daquele dinheiro, a dor que não deve ser, né? Nossa, é complicado. Brigando, né? Filhos que brigam por fortunas, né? Olha lá, esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos ao outro pelo detentor provisório. Quer dizer, nada de apego, minha gente. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Isso. Lindo, né? Qual ouro que a gente está buscando, hein, gente? Tomara que seja o eterno e intransferível, né? É o que ele fala, né? Que Pedro queria estar com Jesus na hora daquela. E dentro, né? Mas ele estava dentro do barco chacoalhando, né? E ali, naquele momento, o mais seguro para ele era ficar dentro do barco. Mas o que Jesus fala para ele? Vem, quer dizer, sai dessa segurança desse seu barco e vem para mim, né? Cenas dos próximos capítulos. É. Eu peguei um texto aqui, até não peguei, tá ali o livro, mas não vai dar tempo para a gente usar, que é a questão do mancebo, né? Que Jesus pede para ele ir, mas ele voltou, né? Então Jesus vai perguntar, se ele né, está para nós. fazendo esse convite para a gente está voltando também. Pois é, né? Jesus vai perguntar se você vai sair do barco ou não. Quem que é você? Se é multidão ou é discípulo? O discípulo sai do barco. A multidão fica agarrada no emprego, na carreira, no doutorado, né? Que te dá mais segurança, né? Aí você é presidente do centro, diretor da escola, os títulos, né? Que a gente é muito apegado a eles. Então, ele fala, ó, se você tem fibra espiritual para me seguir, sai do conforto e abraça a enfermidade, a pobreza, um filho viciado, um marido adúltero, a periferia da cidade, a cidade ilhada com a enchente, né? Abraça o movimento espírita temperamental e caprichoso. Como a gente tem essa tendência a se afastar do problema, né? Falar assim, não dá para mim não, estudar, né? o perfil psicológico de todos os ministros de Deus que passaram pela Terra, né? Convite, Jesus faz o convite, vem, e realmente eles avançam sem medo e vão fazer aquilo que lhes compete na obra, sem preocupação de lucro, sem preocupação de recompensa, sem preocupação de gratidão. Eles simplesmente se entregam à obra, né, e caminham em direção ao mestre. É aqui ele finaliza aqui dizendo, né, da frase do livro Paulo Estevam, que o verdadeiro cristão disputa com os companheiros a parte mais difícil do serviço a ser realizado. Eu lembro do chá, né? O chá nosso lá que tinha na hora de lavar a louça, né? O final do chá, a gente já cansado, tinha que lavar aqueles negócios. Como é que chama aqueles negócios mesmo? Samovar. O samovar. Ver se tinha disputa para lavar samovar. As panelas da sopa, né? As panelas da sopa. Todo mundo quer picar o legume, lavar as panelas. Não, mas até em casa, né? Tipo assim, eu não deixo a louça suja, né? Para funcionar. Eu tenho funcionário, mas não lavo. Todo dia eu lavo a louça direitinho e deixo tudo lavadinho. Aí, às vezes, o pessoal vem cá e fala assim, mas a panela vai lavar também? Por que não? A panela, a panela tem que lavar, ela tá suja. Faz parte, né? Faz parte da louça. Mas ninguém quer lavar a panela. Por quê, né? Porque não é tão difícil lavar uma panela, né? E a gente até cuidoso lá que está adorando mostrar as panelas. Exige mais esforço. Né? Mas não é bom? A hora que você termina de lavar uma panela bem lavada, que ela fica brilhando, não é? Esfrega bombril, sei lá o quê. Agora toda tem até tarefa no bem, Rita, quando você termina, quando você faz com boa vontade, ela te traz uma harmonia para o seu espírito. Tudo que pode observar. Sinceridade, eu estou sendo por muito mais que sincera doa, com né? vocês. Por mais que lá doa. Na instituição, por exemplo, a gente fica muito cansada, né? Com certeza. Desgaste, né? Desgaste emocional é grande.
o desgaste emocional é grande. Mas não te dá uma paz? Uma coisa assim, sabe? Que você É a respira emoção melhor. inicial que transforma em sentimento, né, Zé? Entendeu? De você saber que você está fazendo certo, que aquilo, apesar das pessoas acharem que não, é o que precisa ser feito, né? Quando você convive com o filho, com uma forma de respeito, aquilo não te traz um bem-estar? Quando você executa uma tarefa doméstica, faz um almoço com prazer, aquela comidinha do dia a dia, o arroz, feijão, uma saladinha, você senta na mesa para comer aquilo, não é com sentimento diferenciado? Agora faz as coisas de forma atrapalhada, com raiva, que aí só vai, ó, Tem que ter capricho, né? Tudo tem que ter capricho. as coisas só vão complicando, tá no nosso horário. A poesia de hoje, para a gente encerrar, chama-se Resiste e Vence. De coração cansado e opresso, embora não fujas do calor da forja ardente. Sofre os golpes da luta frente a frente, bendizendo a aflição que te aprimora. A mentira da fuga te não tente, o coração que sonha clama e chora. Levanta-te e caminha, vence agora os perigos do pântano inclemente. Acalma-te, confia, crê, resiste no destino mais áspero ou mais triste, porque a dor é a montanha em que te elevas. Quem foge ao pranto amargo que depura, muita vez desce a noite imensa e escura para gemer nos cárceres da treva. É Arnaldo de Souza. Bonita, né? Muita paz. Eu gostei dela porque fala assim, a gente falou do fogo, né? Ela, olha, não fujas ao calor da forja ardente. É essa consciência que a gente, né? Não Ele vamos falou, fugir né? Por mais que a disso, tecnologia né? exista, o ouro ainda precisa do fogo para ser Do moldado, né? relato moldado. Uma semana de muita paz e harmonia. Até semana que vem, Até se Deus semana que vem. quiser. Muita Que paz para foi um todos. Tá? prazer fazer o estudo aí, mais uma vez. Não sei se É, ficou melhor o estudo, não, mas a gente se esforça, né, Rita? Para ser bem isso legal. dá umas engasgadas de vez em quando, mas A resolve. gente somos dois espíritos em processos de aprendizado, dando muitas escorregadas, mas com uma proposta bem Dentro do legal fogo ardendo. de estudar o Evangelho. Até semana. Abraço fraterno Para para todos. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.